Olá, tudo bem? Muito bom dia para você que está aí do outro lado. E hoje é mais uma oportunidade do Senhor acrescentar algo na sua vida, uma direção para a sua vida que vai te abençoar, porque Ele te ama e Ele quer que você a cada dia fique mais próximo dEle, para que a glória dele comece a ser exalada através da sua vida, da minha vida. Como é bom saber que nós temos um Pai que cuida de nós. Mesmo sendo tão majestoso, ele se importa comigo e com você, sabia? Ele se importa nos mínimos detalhes. Ele te ama, por isso ele quer você bem perto dele. Ele quer que você resplandeça a imagem dele, como a gente foi criado, né? Lá em Gênesis fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo aquilo que é bom do Senhor, toda a bondade, toda a misericórdia, toda a excelência no fazer, Deus depositou também em nós. Mas nós precisamos estar junto à videira para que isso possa também resplandecer na nossa vida, né? E hoje nós vamos falar de um assunto assim óbvio, simples, mas profundo. E é bom a gente ser sempre lembrado sobre esse assunto. É bom que isso venha sempre ser focado na nossa cabeça, assim, para que a gente entenda isso, coloque em prática isso e comece a viver de verdade essa vida excelente no Senhor, essa vida plena no Senhor, uma vida de descanso, uma vida de alegria, sim, tá bom? Então vou pedir para você abrir a sua Bíblia aqui no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler um versículo aqui desse texto, depois a gente vai também navegar em outros versículos que também concluem todas essas mensagens aqui. Diz assim: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas, ensinar a maneira certa de viver. Que clara essa mensagem, né? Então nós temos aqui um rumo, nós temos algo precioso que precisamos entender, que a palavra de Deus, ela é o norte para a nossa vida. Como nós vamos conhecer o Criador de todas as coisas, o Criador que criou você, que me criou, como nós vamos conhecer Ele? Através do seu manual, através desse instrumento que Ele nos deixou. Você não fica feliz de saber que nós temos essa possibilidade de mergulhar nesse manual sem nenhum obstáculo? Você pode ter a direção para a sua vida nos pequenos detalhes, se você entender o quanto que esse manual é precioso. Então aqui a gente vê que toda a Escritura, do começo ao fim, ela foi inspirada por Deus, pelo próprio Deus, esse Deus que você vê essas montanhas maravilhosas, que você vai no mar e fica totalmente assim deslumbrado. É esse Deus que deixou essa palavra para mim e para você, para que a gente tenha um norte. Também em Salmos, aqui Salmos 19, versículo 5, diz aqui, olha que coisa mais linda. Depois vocês meditam nessa palavra. Tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Como que tá os seus caminhos? Como que tá os seus passos? Estão sendo guiados por essa palavra? Se você entender que tudo que você precisa, Deus deixou aqui nesse manual, nessa palavra maravilhosa, e comece a desejar, a amar essa palavra, comece a viver de uma forma devota a essa palavra, enquanto você pode achar.
a gente já tem informações suficientes para saber que tem lugares onde há uma perseguição forte contra a palavra de Deus, que a palavra de Deus não pode chegar lá. Às vezes eles têm pequenos versículos soltos e eles pegam aquilo ali como o maior presente do mundo. Então, que você tenha essa palavra aqui como um presente, como algo precioso. Não é só um livro que você tem que deixar ali na sua prateleira e de vez em quando você precisar, quando você quiser uma confirmação. Não. A palavra também de Deus fala aqui em Salmos, né? O que fala em Salmos 1? Logo no primeiro versículo, o que o salmista nos ensina? O que ele nos ensina aqui, gente? No primeiro versículo, né? Tem algumas versões que falam bem-aventurados. Aqui nessa minha versão fala: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, antes o prazer deles está na lei do Senhor e nela eles meditam de dia e de noite. Então, bem-aventurado é você que medita, que pratica a leitura com meditação naquilo que você está estudando. Bem-aventurado, porque você não vai ser guiado por qualquer informação, por qualquer situação. Você vai precisar sempre colocar na sua mente, no seu coração, que a palavra de Deus ela é um tesouro para nós. Você tem acesso a esse tesouro. Comece a desfrutar desse tesouro todos os dias. Se você ainda não começou a fazer isso, comece para que a palavra de Deus seja isso aqui que está falando para você. Ela seja lâmpada para os seus pés. E você seja guiado por ela. A lâmpada, a palavra de Deus vai te iluminar. Onde você for, você vai ter informações suficientes do que você deve fazer. É muito linda essa informação. Também nós temos aqui outra passagem que em 2 Pedro 1 e versículo... 2 Pedro 1, isso mesmo, né? Capítulo 1, versículo 20, que diz assim: acima de tudo... Perdão. Não, 2 Pedro... Isso mesmo, 2 Pedro 1... versículo 20. Acima de tudo, porém, lembre-se disto: ninguém pode explicar por si mesmo a profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a palavra que vinha de Deus. Mais uma confirmação de que toda essa escritura, ela foi guiada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para minha e para sua vida. Então, a primeira coisa para você começar a arrumar a sua vida, a direcionar a sua vida, é usar as ferramentas corretas. Essa ferramenta está disponível para mim e para você, ainda hoje ela está disponível. Você imagina o que seria de nós se nós não tivéssemos essa palavra? Se nós não tivéssemos esse livro para a gente meditar? O salmista nos ensina aqui, inspirado por Deus, que nós devemos meditar nessa palavra de dia e de noite. O que é meditar? É o mesmo que quando você não medita muitas vezes nos seus problemas. Você não fica lá com aquilo na sua cabeça, aquilo na sua cabeça. Ai, preciso resolver isso. Você não fica com isso? Não deveria, mas você fica, não fica? É a palavra de Deus que você tem que colocar na sua cabeça. Quando você estiver lá no seu quarto e que o sono não vir, que você tiver dificuldade de dormir, fica lá com um versículo, com uma mensagem, pegue a sua Bíblia e comece a meditar nela. A palavra de Deus tem que estar na sua cabeça. Aonde você estiver, se estiver na fila de um banco, medite lá na palavra de Deus. Se você estiver resolvendo alguma coisa, lembre-se da palavra de Deus. Ela vai ser luz para o seu caminho. Eu vou ler de novo esse versículo para que você
tendo a sabedoria e a profundidade que o Senhor e o amor que Ele deixou para nós. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. Ela é luz que ilumina o meu caminho. Que coisa mais preciosa! Ela é lâmpada para guiar os seus passos. Você vai andando e essa lâmpada vai te ajudando a você andar todos os dias, seja para onde você for. Se você meditar nessa palavra, ela vai ser o seu guia. Se você meditar nela, aonde você estiver, se lembrar, ler ela, tirar um tempo precioso para isso. Valorize esse instrumento de todo o seu coração. Medite, o Senhor está pedindo para você, medite que a sua vida vai funcionar. Talvez não do jeito que você quer, mas do jeito que Ele quer. Não é melhor você ter Deus te guiando? Não tenha medo de ser guiada por aquele que te fez, pelo seu Criador, que te fez para você ter, não ser guiada por qualquer outra coisa que não seja Ele, que não seja a palavra dEle. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Todas as coisas que você for resolver, você tem ajuda aqui nessa palavra. Escolha uma forma. Hoje em dia tem tantas facilidades, né? Você pode, Dai, eu não consigo fazer um devocional de tempo assim todo dia de manhã, porque eu trabalho fora, eu acordo. Hoje em dia tem até a forma de você ouvir com áudio, né? A palavra de Deus. Você vai no ônibus, coloca um fone lá e começa a ouvir, coloca ali de Salmos, ou começa o Novo Testamento, ou aquele livro que o Senhor te instruir, que Ele colocar no seu coração. Ore pedindo ao Senhor, Senhor, onde eu posso começar lendo a Tua palavra? Ele vai te mostrar para aquele momento da sua vida. Ou então somente como um estudo e Deus vai te instruindo, que mais que você, os próximos passos, tudo vai ser arrumado, você vai ver que você vai começar a andar conforme essa palavra. Ninguém que começou a meditar e ler essa palavra ficou do mesmo jeito. É impossível. É impossível você viver de acordo com esse manual, lendo, meditando, amando essa palavra, colocando ela como algo super importante na sua vida e a sua vida continuar do mesmo jeito. A primeira coisa que vai entrar no seu coração é uma segurança em Deus. Vai vir uma fortaleza sobre a sua vida, o seu espírito vai ser fortalecido. E ninguém vai tirar isso de você, sabia? Ninguém vai tirar essa força. Os medos vão embora. A insegurança, a incerteza. E todas as vezes que voltar, você volta para a palavra de Deus. Tem instrução para tudo aqui. Tudo que você precisar está aqui. Tudo. Tem até pessoas que realmente não servem ao Senhor, não têm o Senhor como Senhor e pegam passagens bíblicas para a sua vida, para suas empresas e colocam em prática, porque sabem que é uma verdade. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, todos os dias ela vai se renovar e ela é tão atual que quando você lê uma história, vamos supor, você lê uma história lá de Noé, de uma forma, e Deus falou com você de uma forma lá no ano tal. Depois você vai ler aquela mesma história, a mesma história. Deus, o Espírito Santo, vai falar com você de uma outra forma. Por quê? Porque ela é viva, ela tem um Espírito nela. Aqui tem Espírito Santo. Ela não é um livro qualquer. Ela é a palavra, toda a palavra, nós lemos aqui. Ela foi inspirada. Olha quanto amor. Você não se sente amada por saber disso? Que o Senhor, nosso Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, deixou um presente, um tesouro para mim e você saber como viver aqui. Nós acabamos de ler também que essa palavra ela é viva para te ajudar a viver de uma forma correta. Se a sua vida não está encaixada, está bagunçada, é porque está faltando a meditação todos os dias. Ache tempo, valorize essa palavra. Valorize de todo o seu coração, leia com vontade, com desejo. E mesmo aqueles dias que você não conseguir, você vai ver que você já está tão alimentado
que você sabe que você tem ela guardada no seu coração. Eu me lembro que quando eu gostava sempre de fazer meus devocionais, né, de manhã, e conseguia às vezes acordar mais cedo, ou às vezes eu fazia também à noite, mas não deixava de ler a palavra de Deus. E logo que eu tive minha filhinha, né, a gente mãe de primeira viagem, não tem tanta experiência, e aí eu não estava conseguindo ter esse tempo para ler com bastante assim tempo, né? Não era aquela coisa, às vezes eu lia, mas era rápido, eu não conseguia meditar, isso, eu não conseguia meditar na palavra, porque ela demandava muito tempo meu, né? E eu não conseguia. Às vezes o tempo que eu tinha era para eu tomar um banho e eu não conseguia administrar isso, né? E uma vez eu estava conversando com uma pessoa assim que eu tinha ela como uma referência de Deus para minha vida. Às vezes eu me abria com ela e eu falava, eu tô me sentindo tão assim, eu fico triste por não conseguir ter o meu devocional no mesmo jeito que eu sempre tinha. E ela disse para mim assim, com toda a sabedoria, com toda a direção de Deus, ela falou, filha, ela era bem mais velha que eu, né? Ela falou, filha, esse não é o Espírito de Deus. Deus não vai te acusar. Acusador é Satanás. Ele não vai te acusar. Ele pode até te instruir, ele pode até te corrigir, falar assim, você está errando, mas faça assim. Mas ele não vai te acusar. E eu estava me sentindo acusada de não estar fazendo a minha devocional todos os dias. E ela falou assim, você sabe que aí dentro do seu coração tem uma Bíblia aí aberta. E eu entendi que toda aquela palavra que eu já estava lendo, ela já estava aqui dentro. E que mesmo que eu não conseguia ter aquele tempo, outros momentos eu meditei e aquilo ali cresceu e ficou frutífero na minha vida. Então, mesmo que tiver alguns momentos na sua vida que você não consiga levar um tempo maior com a palavra de Deus, se você fizer isso de todo o seu coração, aquele fruto vai ficar ali no seu coração. E aí você vai entender que mesmo nos tempos mais corridos, a palavra de Deus está lá e você vai viver de acordo com ela. Mas que seja um tempo frequente na sua vida. Que quando você vai saber administrar isso, que quando você tiver com dificuldade de administrar o seu tempo, arrume um meio, uma forma, Deus se agrada disso. Lembra do primeiro vídeo que eu comentei? Gente, tem um mosquitinho aqui que não tá me deixando eu concentrar. Vocês lembram que eu comentei com vocês sobre a prioridade do Senhor? A palavra de Deus precisa ser prioridade na minha e na sua vida. Você tem que ter isso daqui como um instrumento, como um manual de como viver aqui nessa terra. De como viver. E vai ficar tudo melhor para a sua vida. Tudo vai se encaixar. Todas as dúvidas que você tinha relacionadas a coisas que só você sabe, essa palavra vai te instruir. E o Senhor, Ele quer ver isso em você. Quer ver esse desejo, essa valorização dessa palavra. Essa palavra não é só para um ou só para outro, para lideranças. Não, ela é para mim e para você, filhos de Deus, para todos. Você precisa meditar e ter ela como seu alimento. Você fica sem comer? Você fica? Um dia, se você ficar pelo menos um dia sem comer, como que você fica? Você não pode ficar sem se alimentar. Já tem um tempo que o Senhor colocou essa mensagem no meu coração. Mas eu falei assim, Deus, o Senhor vai me confirmando, né? E na semana passada, eu falava, Deus, o que eu vou falar sobre a sua palavra? E o Espírito Santo falou bem nítido sobre isso comigo. Ele disse, filha, diga que é o mais importante para eles. Fale que eles não vão conseguir viver sem meditar nessa palavra. Sem querer viver essa palavra. Sem entender o valor dessa palavra. Valorize. Como você vai valorizar essa palavra? Meditando, lendo ela todos os dias, como o salmista nos ensinou, de dia e de noite. O Espírito Santo vai te guiar, amando essa palavra e praticando. Praticando o que você leu aqui.
Ele vai te ajudar, o Espírito Santo. E mais ainda, né? Você vai ler com a ajuda do Espírito Santo. Você vai orar, fala, Senhor, fala comigo. Abra o meu entendimento. E Ele vai falar. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Que você fique com essa mensagem do Senhor, porque Ele te ama e quer que você viva da melhor forma, honrando Ele, glorificando o seu nome. Como? Vivendo o que está nesse manual de instruções. Quero orar para que Deus te fortaleça e que você coloque um foco. Vou mergulhar nessa palavra, já que Deus falou que ela é inspirada por Ele, já que Ele falou que eu devo meditar, eu vou obedecer essa palavra. E a minha vida vai glorificar a Deus. E eu vou ser testemunha disso, vou falar para as pessoas, olha, minha vida mudou quando eu comecei a ler aquele livro. E a sua também pode mudar. Já pensou nisso? Você começar a se evangelizar pessoas através desse testemunho na sua vida? Simples, né? Mas que não está sendo praticado muitas vezes. E você fica girando assim, igual aquela baratinha tonta, e não consegue entender que o que falta é você valorizar esse livro de verdade. Colocar ele como prioridade na sua vida, tá bom? Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa rica palavra, que nós temos acesso a ela, Senhor. Pelo teu Espírito que guia-nos, Senhor, a meditar nessa palavra. Senhor, toque nos corações, Senhor Jesus, que vão ouvir essa mensagem e que eles possam entender quanto amor o Senhor colocou nessa palavra para nós, quanta instrução, quanto caminho, Senhor, para a gente viver. Em nome de Jesus, eu abençoo essas pessoas, Pai, no teu nome. Amém. Graças a Deus, né? Um bom final de semana para vocês e até a próxima quinta, se assim Deus nos permitir. Fica com Deus.